A geografia, ela é uma área humana, sim, tá? Ela estuda aspectos econômicos, sociais, culturais, mas ela também é uma ciência natural, da natureza. Ela estuda vegetação, relevo, clima, enfim, são vários aspectos que a gente estuda. Mas o que é a geografia? A geografia, ela olha, né, o espaço geográfico e ela identifica elementos naturais e elementos humanos. Por exemplo, em um clima frio, vocês vão observar que as pessoas usam roupas que têm mais tecido, né, para se proteger do frio. Em lugares quentes, até como é o caso do Rio de Janeiro, você vai ver pessoas com chinelo, com roupas mais leves. Então, o que isso indica? Que dependendo de onde você mora, isso vai influenciar, sim, na forma com que você lida com aquele espaço geográfico, né? E aí, isso a gente está falando de questões culturais, os trajes, por exemplo. Mas se você pensar na economia, por exemplo, uma empresa, ela vai querer ficar perto de uma fonte de energia, a água. Uma empresa vai querer ficar perto do mercado consumidor. Quer um exemplo bem nítido? A Avenida Brasil. Conforme você anda na Avenida Brasil, você vai ver um monte de indústrias, porque ali é um fervo do comércio, um fervo da indústria brasileira. E é um ponto de acesso, tanto para a gente trabalhar, né, porque você vai encontrar muitas escolas, lá, centros educacionais, mas também vai encontrar fonte aí de renda, fonte de trabalho. Então, o espaço é muito isso, é a relação homem-natureza, né? É o clima, é o relevo, se um lugar está perto do mar, se ele está mais longe, isso vai influenciar no jeito das pessoas viverem. Então, a graça da geografia é justamente essa, a relação homem-natureza, aspecto físico e aspecto humano, tá? Eles estão ouvindo agora? Sim. Tá. Pode passar, por favor. Ali está escrito que culturalmente, é isso? Culturais. Eu até peço desculpas por conta da letra, porque eu não ia usar um quadro, então isso está sendo um... Como é que a gente fala quando está fazendo assim, na hora? Não, tem uma palavra. Improviso. Improviso. Está sendo improviso. Gente, então, o que a geografia estuda no geral? O espaço geográfico, o meio natural e humano, ou seja, a forma com que você vive nesse espaço, que você transforma ele, a partir de qual técnica, se é artesanal, se é tradicional, se é moderna, tecnológica, ou artificial. E a gente chama artificial aquilo que o ser humano modifica, tá? Tá. Beleza. E aí, as ferramentas de análise. Gente, ferramentas de análise são conceitos. Conceitos toda a ciência vai ter. É uma forma de você dar significado a algo. Então, conceito, se quiser escrever, é dar significado a algo. E aí a gente usa lugar, por exemplo, para falar do sentimento que você tem em relação a algum lugar. Por exemplo, você é desse bairro, Paraíso? Qual sentimento esse bairro te desperta? Bom, ruim, medo, segurança, um pouco de cada. E aí, minha aluna, você está falando desse espaço geográfico segundo o lugar, porque ele pode te trazer sentimentos de pertencimento ou de medo, de aversão. É aquele lugar que você quer fazer parte ou você quer se distanciar. Geografia estuda isso. Quando é território, a gente vê em casos de relação de poder. Por exemplo, em sala hoje, os alunos falaram, nos Estados Unidos existem guetos, e os guetos, eles são identificados segundo uma relação de poder que alguém ali estabelece. No caso do Rio, do Brasil, são facções que estipulam ali um poder, por mais que seja paralelo, é um poder. Só que, de maneira geral, a gente vê o Estado como um poder, né? A gente é legislado, o colega que quer fazer parte do direito deve imaginar que existem várias leis, né, que legislam, que tem, sim, um ordenamento social. Então, isso envolve poder também. E aí tem até uma frase muito marcante, que onde há poder, há resistência.
Porque tem sempre aqueles que dominam e tem aqueles que são dominados, tá? Isso gera atrito social. As guerras são motivadas por relação de poder, por domínio de territórios, tá? Um querendo dominar o outro, como é o caso da Rússia com a Ucrânia, como está acontecendo recentemente, beleza? Região. Boa noite. Região é um conceito muito clássico, que é, por exemplo, beleza, essa região aqui, qual é? Do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E aí, a gente pode situar também como região metropolitana. Pô, professor, por que região metropolitana? Porque está mais perto da cidade. É o foco, né, cultural, econômico do estado do Rio de Janeiro. Mas se for parar para pensar, pô, professora, mas é a região serrana? Qual é o critério utilizado? Pô, é serrana porque é na serra. Então, região é uma forma de você separar os lugares seguindo algum critério. Geralmente, meu aluno, é critério natural. Se o lugar é muito frio, tem aquela região ali, pô, região serrana, é alta, lá no alto faz frio. Você sente conforme sobe a serra que o clima já dá aquela resfriada, tá? Tem uns motivos, não vou me aprofundar nisso hoje não, que aí é aula de clima. E aí, paisagem. Meus alunos, paisagem remete muito ao que você vê. Só que a gente entende paisagem como aquilo que te diz muito sobre a história daquele lugar. Por exemplo, nesse bairro aqui mesmo, vocês vão ver casas antigas e casas modernas. Ou seja, a paisagem, por mais que ela seja estática, ali está imbricado várias mudanças. E aí tem um cara chamado Milton Santos que ele fala que o tempo, aqui o espaço geográfico é um acúmulo desigual dos tempos. Na sua casa, por exemplo, pode ter uma construção de tal década. Aí ali na outra parede tem de tal década também. Então você entende que é um acúmulo, tá? De elementos de vários tempos, sejam eles mais antigos ou até mais modernos, né? Beleza. E paisagem, como eu falo para vocês, geografia pode ser algo natural ou algo artificial, produzido pela humanidade, tá? E aí eu vou dar até um exemplo para vocês. A Floresta da Tijuca, vocês imaginam que seja uma paisagem natural ou uma paisagem artificial? É natural, são elementos naturais. Mas, meus alunos, por incrível que pareça, a Floresta da Tijuca foi replantada. Ela passou por um momento de escassez de água justamente porque cortaram, houve desmatamento. Então, naquela época, foi pensado, pô, se não tiver uma floresta ali para você, né, produzir água, que é recurso para a cidade do Rio, a gente vai sofrer com escassez. Então, mais uma vez, geografia vem aí com elementos naturais e humanos. A água é necessidade da sociedade. Então, não dá para você desmatar. Naquele caso, eles reflorestaram. Então, a floresta da Tijuca é um elemento natural, mas com um propósito artificial, né? Se você for parar para pensar, manutenção da sociedade, de escoamento daquela água para chegar nos domicílios, tá? Beleza. E a ferramenta de representação, falei para vocês, a gente representa a partir de mapas, principalmente, mas na hora de você colocar, por exemplo, fotos aéreas, fotos de satélite, na hora que a gente abre lá o Google Maps, tá lá, uma representação gráfica, não é cartográfica, não é no mapa, mas é gráfica porque a gente enxerga. E a gente também usa isso para estudar geografia, tá? Tudo isso só é uma introdução para vocês entenderem esse universo que é a geografia. Agora vamos para a aula de hoje. Por enquanto, alguma dúvida? Tá. Tá. Então, gente, você poderia chegar só um pouco para cima? Embaixo. Sempre vai ter esse espaço vago embaixo, então pode manter. Gente, geopolítica, né? Geografia, política. O geo é sempre referente a espaço. Então, é a forma com que a política, as relações políticas, diplomáticas ou não, tá? Porque diplomacia envolve aí um diálogo. Nem sempre é diplomático, não. A Rússia não chegou na diplomacia na Ucrânia. Chegou na base ofensiva mesmo, né? Ostensiva. E aí envolve relações políticas, sejam elas pacíficas ou não, econômicas entre os países. Porque se tem uma coisa que a gente aprende é que muitos dos países são motivados por questões econômicas, interesses econômicos, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Não, é que, assim,
Os Estados Unidos, né, que é uma grande nação, então, desde da Guerra Fria, que eles vêm, né, os Estados Unidos e Rússia com esses interesses daí. Aí, quer dizer, assim, é muito complicado. Sim. Né? Então, a OTAN é da época da velha ordem mundial. Qual é o sentido da OTAN existir num mundo que já não existe União Soviética? Interesses geopolíticos. E a aula é sobre isso também. É bom que você já traga isso, já sabendo aonde a gente vai inserir. Ele está dando exemplo de um país que não abre mão da sua influência geopolítica no mundo, que é os Estados Unidos, tá? Não abre e talvez nunca vá abrir. Porque para ele continuar sendo uma potência mundial, ele precisa ter a representação mundial de que ele é soberano, né? Não só enquanto ele, Estado, nação, país, né? Estados, na verdade, Estados Unidos, Estados, nações, mas não só para si, mas para os outros também. É como uma forma, Melanie, de você demonstrar que você tem poder. Você demonstra, sei lá, se mostrando em outros lugares, por mais que a Europa fique lá do outro do oceano, mas seu pé está lá, sua representação está lá e eles sabem que você tem poder. Tá bom? Então, ordem geopolítica envolve a organização das relações políticas, econômicas, militares, principalmente militares, né? Uma forma de você demonstrar seu poder, meu aluno, é demonstrando seu poder militar também. Tanto que o pessoal fala, né? Brinca muito, Brasil, cadê esse exército brasileiro? Na verdade, o exército brasileiro tem sim uma representação, mas o Nilson mesmo, que está aí estudando, né, Nilson, no pré-militar, ele e os demais alunos devem imaginar que o Exército Brasileiro faz muitas missões de paz. Não é missão para guerrear, é missão para conter, né? Para manter a ordem, não desordenar, né? Não é tornar ostensivo, ofensivo, mas pelo contrário, você fazer a manutenção da paz. Que é um exemplo, eles vão muito fazer missões no Haiti. Conforme tem, né, por exemplo, terremotos lá, que o país fica apertado, o Brasil vai lá fazer missões de paz, levar recursos, né, além de conter as violências que acabam aparecendo por conta, né, do caos instaurado. Só um exemplo, tá, de que nem sempre, minha aluna, a geopolítica envolve guerra, não. Ela pode envolver paz também. Só que o que a gente vê historicamente é que envolve muita guerra também, tá? E aí a gente tem grandes potências mundiais fazendo esse grande jogo de xadrez, né, de quem move mais peças e onde, e é dividido em velha ordem mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, até não tem tanto tempo assim, década de 90, e hoje em dia, a nova ordem mundial. Vou falar pausadamente sobre cada uma, tá bom? Pode passar para mim, por favor? Tá. Olha só, pela imagem. Vamos analisar a imagem como o Enem adora fazer. Você vê de um lado a bandeira americana e você vê de outro uma bandeira das Uniões Soviéticas, da época, União Soviética, tá? Da época. Só já adiantando, não existe mais. Podem reparar, os dois demonstram uma força bélica. Os dois têm mísseis. E, meus alunos, ironicamente ou não, até hoje, Rússia e Estados Unidos são um dos maiores detentores de mísseis do mundo, tá? China entrou nesse balaio também, mas até hoje. Mísseis nucleares. Nucleares, que é uma arma, né, de grande potencial destrutivo. Vocês estão vendo eles se tocando? Por isso que é chamada Guerra Fria. É aquela guerra que eu demonstro a minha força, você sabendo que eu tenho essa força, mas que se eu tomar alguma iniciativa, o mundo entra em colapso. Porque o nível de destrutivo é tão grande que ameaçaria a minha própria sanidade, minha própria, né, condição de existência. E aí a gente tem a Guerra Fria como uma grande representação da chamada velha ordem mundial. É uma velha ordem porque era o jeito que os países eram organizados antigamente. E isso foi durante a Guerra Fria, que era uma disputa entre essas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, que hoje em dia a gente tem a Rússia, né, como um resquício desse líder dessas uniões soviéticas, e eles disputavam pela hegemonia mundial. Meus alunos, hegemonia remete a uma palavra que quer dizer que você quer liderar, você quer o controle
de grande parte, se possível de tudo, em questões, né, de política mundial. No caso, meus alunos, ideologia, né? Cada um defendia a sua ideologia e a gente vai entender qual era a ideologia de cada um. E, no caso, eram opostas, tá? Vocês vão entender que os Estados Unidos sempre defendeu uma coisa oposta à União Soviética. Já já a gente fala disso. E a gente tem uma disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, e eu pergunto para vocês, alguém sabe ou imagina o que seja capitalismo? Já ouviu falar? A gente vive ele, tá? A gente não vive o socialismo. Capitalismo é a ideia de que você tem a sua propriedade privada, tá? E que as pessoas elas vão se inserir segundo sua capacidade de bens, de arrecadar bens. Quando vocês ouvirem falar de capitalista, é aquela pessoa que acumula bens, né? Então, quando fala assim, eu sou capitalista, olha, no caso, você oferece sua força de trabalho. Você faz parte do capitalismo, mas capitalista é quem detém os meios de produção. É para quem você vende a sua força de trabalho, tá? Então, a gente se insere, mas de forma submissa, tá? Por necessidade, porque a gente precisa de dinheiro, né? Salário, e tem que trabalhar. Mas, meus alunos, você trabalha para quem tem, né? Para quem tem o controle de algo. No caso, uma indústria, uma grande empresa, aí depende. E aí, já o socialismo é aquela ideia de uma sociedade igualitária, né? Que você não tem ninguém ganhando mais e ninguém ganhando menos. Só que é o seguinte, para que no socialismo, para que todo mundo tenha acesso a condições básicas, tipo saúde gratuita, educação gratuita, é o seguinte, não tem luxo não, tá? Você vai ganhar exatamente a mesma coisa. Se você quiser um pouco mais, tu não vai ter. Porque para que vocês tenham o mesmo, eu tenho que pegar de vocês e redistribuir. Então, vocês vão ver falhas nos dois, tá? Por exemplo, quando você autoriza, que no caso não era na base da permissão, né? Era imposto, como é o caso... Autoritarismo, como é o caso da Coreia do Norte. Quando você autoriza, no caso, você se torna submisso por necessidade do tipo de governo, que aquele Estado ali controle aquela sociedade, você não pode contrariar nenhuma decisão. E aí o exemplo que a gente tem é a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte tem lugares, na maior parte dos lugares, vocês não podem nem fotografar. Em Cuba, a internet é escassa, é específica em alguns pontos turísticos em hotéis. Tem fila para pegar alimento. Mas, em contrapartida, todas as crianças estão estudando. A taxa de analfabetismo é quase nula. E aí, no capitalismo, você tem acesso, minha aluna, ao tênis que você quiser. Você tem acesso a estudar na melhor escola, se você puder pagar por isso. Então, de um ponto você tem a igualdade e do outro ponto você tem a liberdade, tá bom? Então, são prós e contras nos dois. Só que aqui o pau comia. E aí, daqui a pouco a gente vai falar. Por quê? Daqui a pouco não, já começando a falar, os dois queriam aliados. Ana, você imagina, tu tá disputando com um cara que pensa o contrário de você, tu vai chamar agregados, tu vai querer aliados. E foi isso que eles começaram a fazer. E a fria ficou claro, né? É fria porque não teve um contato direto. Mas aí eu ponho o meu contraponto aqui. Eles não se tocaram, mas eles fizeram os aliados se tocarem. Por isso que existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, Vietnã, a parte ocidental, norte e sul, vocês vão ter a parte da Alemanha oriental, a Alemanha ocidental. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eles não se tocaram, mas os países que eles tinham controle, tinham influência, entraram em guerra entre si, tá? Porque eram mais submissos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte se dividiram. Por conta de influência. Uma parte dela foi influenciada e teve suporte dos Estados Unidos e a outra parte teve suporte russo, que no caso da União Soviética.
E posso já adiantar, muitas das questões de guerras que tem Palestina, Israel, em outras partes também do Oriente Médio, é pelo mesmo motivo. E não é só, hoje em dia, não é só ideologia, é pelo recurso daquele lugar. Porque quem ganhar vai ganhar um recurso também. E um dos recursos que eles mais focam é petróleo, justamente nessas regiões em que os povos entre si já têm rixa. Só que nesses casos, junto a rixa religiosa também. Né? Porque os Estados Unidos e a Rússia são os maiores produtores de armas mundiais. Sim. Então, eles mesmos fornecem arma para o inimigo do outro. Aí fica essa guerra toda aí. Exatamente. E a gente no meio. E olha que irônico, gente. Continua sendo fria para eles. Ucrânia está entrando em guerra entre si. Tudo bem que a Rússia está lá também. Está sofrendo as consequências. Mas os Estados Unidos está de longe. Os Estados Unidos foi quem, querendo ou não, motivou isso. A partir do convite à Rússia de fazer parte da OTAN. A OTAN é uma organização criada nessa época pelos Estados Unidos. Chamou os Estados Unidos a Ucrânia para ser parte da OTAN. Aí quer dizer, se a Ucrânia era da Rússia, aí quer dizer, é como os Estados Unidos estivesse pegando um aliado que era da Rússia para os Estados Unidos. E é isso. E é isso. Ou seja, foi uma provocação que poderia se efetivar, mas a consequência é a Rússia está passando por uma guerra porque o inimigo não aceitou. E é o que a gente está vendo. Só que tem... esse é o principal motivo, mas tem outros também que no final da aula a gente vai falar, tá? Pode passar aí, por favor. E eu tenho que controlar a hora, porque a aula está rendendo e isso é muito bom. Tá, termina aqui, olha, 8h30, então tá dando para fluir. Gente, velha ordem mundial. Começou com o quê? Com o fim da Segunda Guerra. Você imagina, Europa devastada, porque os países entraram em guerra entre si, né? Principalmente por disputa de recursos em África. E aí você tem o cenário europeu devastado. Só que tem um porém. A Rússia estava lá do outro lado, bem distante de onde o palco da guerra aconteceu. Ela não se afetou fisicamente falando mesmo. E aí tem os Estados Unidos lá do outro lado, no continente norte-americano. As duas começaram a fornecer recursos para esses países europeus se reestruturarem, se reerguerem. Imagina só, se meus antigos concorrentes estão devastados e eu estou me reerguendo a partir do financiamento deles, eu só vou engrandecer. E foi isso que aconteceu, tá? Foi por conta o fim da Segunda Guerra Mundial que cada um começou a se reerguer enquanto potência. Nenhum estava devastado, pelo contrário, só estava se fortalecendo economicamente. Aí você tem a ascensão dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por mais que eu toda hora esteja falando Rússia, era um conjunto de repúblicas, mas, claro, a Rússia era líder. Por isso que, por mais que eu esteja falando assim, a Rússia, a União Soviética, basicamente é a mesma coisa, tá? Mas, como o colega falou, a Ucrânia, por exemplo, é ex-União Soviética. Então, está dentro desse balaio, tá bom? Países ali do leste europeu, que alguns hoje em dia fazem parte da OTAN. Já fazem, mas eu vou falar disso no final, tá? Vocês vão ter aí, então, um mundo bipolar. Meus alunos, bipolar são dois polos opostos, cada um pensando diferente. A divisão do mundo em dois polos antagônicos. Antagônico, essa palavra é o que é oposto. Não é falar o que é diferente, não. É o que é oposto. Você imagina uma rixa de pessoas que pensam o contrário. Já é ruim aquela que pensa diferente. Imagina o contrário. Que diálogo é esse? E aí, nesse meio aí, vem uma potência que também tem arma nuclear, que é a China. Caraca, você já está adiantando várias coisas que vai ser falado assim. Só que aí, não, perfeito. Adoro quando isso acontece, que mostra que está em sincronia. Que aí é a nova ordem mundial. Não é só duas potências, vai vir outras. E vou te adiantar, a Alemanha também. Ali no cenário europeu também, porque se tornou potência industrial. Aí, beleza. Você tem, então, dois grandes blocos. O capitalista, representado pelos Estados Unidos, mas também tem os conchavos, claro, Canadá, Europa Ocidental, Coreia do Sul e Japão. Ironicamente, o Japão foi devastado pelos Estados Unidos, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ironicamente, os Estados Unidos ajudou ele a se reerguer.
para se engrandecer economicamente. Tá? E aí o bloco socialista vai ser o leste europeu, a Alemanha Oriental, leste europeu, onde hoje em dia esses países, né, que está lá né, nessa rixa, né, até hoje, né, entre Rússia e Estados Unidos. Só que alguns já fazem parte da União Europeia, ou seja, eles são mais neutros. Só que, gente, não sei se vocês estão sabendo no jornal, alguns países que eram neutros, tipo a Suécia, Suíça, eles começaram a fazer parte da OTAN recentemente. Países historicamente neutros. Ou seja, o mundo está começando a se reorganizar. Tá? E aí você tem aí Cuba foi muito em resposta a embargo, tá? Ela sofreu boicote dos Estados Unidos. Então, ela não necessariamente ela queria fazer parte desse bloco. Foi necessário pelo boicote que ela sofreu. A Rússia, a Cuba, além de ser uma ilha, ela sofreu boicote de uma forma que ela não conseguia fazer relações comerciais com outros países, porque os Estados Unidos estavam ali embarreirando. Tanto que, qual foi a saída de Cuba? Se desenvolver em aspecto educacional. Gente, médicos sem Os melhores fronteiras médicos vem de lá. O planejamento, o programa Médicos Sem Fronteiras eram médicos cubanos. Não era porque o governo era comunista, não brasileiro, era porque os melhores médicos são de lá. Foi a tática que eles usaram para se reerguer. Ou era isso, ou era ver a população decaindo cada vez mais, tá? E eles são exemplo de medicina mundial. E aí você tem a China sendo quem a China é hoje em dia. A China é um poder econômico absurdo. E eu até falo como professora, mas como assim, estudiosa também, que é uma das que bate de frente com os Estados Unidos, tá? Que bater de frente com a maior potência mundial, que antigamente era econômica, mas hoje em dia já não é tanto, apesar de ser a bélica até hoje, não é qualquer um não, tá? Mas a China é absurda também. Porque a China tem a maior população mundial, não é isso? Aí se a China hoje quiser comprar, por exemplo, carne no Brasil, ela compra a carne toda do Brasil. Sim. E deixa o mercado mundo todo. Consumidor. E vocês sabem que a maior compradora de soja brasileira é a China. Sabe para que a China compra soja? Ração de porco deles. Então, se você tem uma pessoa que compra muito de você, o seu melhor cliente, você vai fazer de um tudo para garantir que ele continue sendo seu melhor cliente. E é isso que, apesar que o Brasil, dependendo da fala diplomática que dá, está dando um tiro no próprio pé. Então, deixa a China quieta, deixa ela quieta, que é ela que garante muito do nosso PIB, tá? Por favor. E aí você tem Estados Unidos, enquanto aquele que defende a liberdade, a democracia da expansão comunista. Muitos filmes dessa... Um momento, por favor. A senhora vai botar esse slide no... Que é um exemplo de como isso aqui era gritante na cultura americana. Rambo. Quem o Rambo venceu? Um lutador russo. Então, os filmes começaram a mostrar isso. Que o inimigo, a Viúva Negra, gente, é Marvel? É Marvel. A Viúva Negra era russa. Ela se filiou mais ao exército americano. Então, tudo isso é mexendo no ego. Mas não é só falar que eram só eles, não, tá? Os russos também tinham um lutador que vencia o americano. É porque a gente tem mais acesso a conteúdos, né, norte-americanos. Aí a gente não sabe tanto daquela parte de lá. Até porque, se era socialista, não tinha tanta propaganda. Tinha só deles, né? E aí eram mais escassos por ser socialista mesmo. Então, Hollywood aí só alimentando a indústria. Os russos, meus alunos, eram os inimigos. Você tinha que conter o avanço do comunismo. E aí tem vários filmes mostrando isso, vários. Marvel, DC, nossa. Já viram a roupa do Capitão América? É o Capitão América, são as estrelas dos Estados Unidos, né? Todos esses, como é que é o Super-Homem? Pô, a Mulher Maravilha, as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, tudo remete a essa época aqui, tá? Os quadrinhos, eles mostram a nacionalidade americana, o país. Tanto que tem várias piadas que falam que quando você quer salvar o mundo que é salvo, como assim? É só os Estados Unidos que é salvo? Então, o mundo se resume aos Estados Unidos? Boa noite. Tá bom? Então, vamos lá.
defendia a liberdade, o aluno dos Estados Unidos tinha que defender a liberdade a todo custo, mesmo que fosse lá no Vietnã matar criança. Matou, tá? Por conta de guerra do Vietnã. Assim, não criança em si, mas eles foram os grandes detentores do agente laranja. O agente laranja é uma técnica de guerra que eles utilizaram para liberar um agrotóxico da época para acabar com as plantações, para matar o povo a partir da fome. E aí, se quiserem até pesquisar depois, os efeitos disso na população. Crianças nascendo sem parte do rosto, tendo câncer, não é? É pesado, gente. Guerra não tem relação diplomática, não. Guerra é guerra, tá? E aí você tem os Estados Unidos defendendo a economia de mercado, o liberalismo, né? Ou seja, você pode fazer parte da economia. É livre, é de livre iniciativa. Né? Livre iniciativa. E aí você tem a livre concorrência, a competição. Você vê aí, conforme cresce um negocinho e cresce a outra concorrência, fica um de olho no outro, para ver quem vai crescer mais, né? Quem vai ganhar mais mercado consumidor. Pouca intervenção do Estado, porque o Estado, meus amigos, ele é um entrave. Se ele está controlando, ele te dá pouca flexibilidade. Imagina o Estado falando assim, amigo, tu não vai botar uma indústria aqui não, sabe por quê? Pô, a gente tem lei ambiental, que isso? Jogar dejeto na Baía de Guanabara? Que isso? Não é assim, não. Então, o Estado, ele não é bom para a economia de mercado, porque ela quer liberdade, ela quer ir e vir, ela quer fazer o que bem entender em prol do lucro da empresa, tá? E aí eu não vou entrar muito em questão mais atual, não, que alguns estados, alguns governos, eles são também capitalistas, e aí ele tenta achar o equilíbrio entre beneficiar a empresa e beneficiar o que seria um ganho para a população, como fornecer emprego, né? Assim, colocando uma balança. Por exemplo, nós tivemos aí agora, foi ontem, situação lá na Penha, né? Número 25, uma favela imensa, é um complexo que liga Ramos, Bom Sucesso. Eu penso assim, tá? A gente deveria pegar esse povo todo, expandir pelo Brasil, entendeu? O Brasil tem muita terra desabitada. A gente vê por aqui, quanta terra desabitada tem aqui. E não estamos tão longe tendo ir. Então, quer dizer, só que se você falar isso para o povo que está lá, ninguém quer sair de lá para vir para cá. Mas também o Estado não vou dizer coerente, ele não te dá suporte para isso. Como a gente acabou de falar no início da aula, que para lá tem muito mais projetos que para cá. Sim, então, quer dizer, mas também nós, como povo, nós também somos um pouco, entre aspas, um pouco culpados. Por quê? Porque a gente fica muito à mercê deles. Sim. A senhora falou do comércio dos filmes americanos. A gente fica preso o quê? Nas novelas, na televisão, vem pegar um livro para ler, vem se informar, buscar conhecimento para mudar. A gente não faz. Então, assim, eu penso assim, acho que nós somos muito omissos. Nós, como povo brasileiro, entendeu? Tem, né? Aí, inclusive, já que está falando dos Estados Unidos já é uma potência, mas eles têm uma coisa de bom lá. Assim, meu modo de ver. Eles são extremamente patriotas. Entendeu? Sentimento nacionalista. Nós, assim, na Copa do Mundo, de repente, tem mais gente com sentimento do futebol com o Flamengo e com o Vasco Fluminense do que o próprio Brasil em si. Então, quer dizer, é a falta de quê? Incentivo na educação. E onde não tem educação, lazer, a violência vira espetáculo, né? Aí se torna banal. Sai de casa, você vê alguém sendo multa, mais um. Né? É muito estranho, né? E aí, vocês têm aí, também, dando continuidade, você tem algumas estratégias. De forma bem simples, assim, não vou ficar entrando nessa questão, cada um desenvolveu algumas táticas. O Plano Marshall foi para ajudar a economia dos conchavos, dos brothers, dos amigos. E aí a ajuda econômica para que eles se recuperassem, tá? Principalmente a Europa, a parte ocidental, onde hoje em dia é a União Europeia. Então ajudou a se reerguer, mas, claro, fortalecendo os laços. Aí você tem a OTAN. Conhecida OTAN. Meus alunos, a OTAN é de 49, ela existe até hoje. E ela foi pensada para ser uma aliança militar. Ou seja, já adianta uma coisa, até para o caso de eu esquecer. Por que a OTAN ofereceu um convite à Ucrânia fazer parte, mas assim que
assim que a Rússia interviu, por que os Estados Unidos não fez nada? Porque se a Ucrânia fizesse parte, poderia ter, sim, uma ação militar, mas ela não faz parte, ela não aceitou. Então, deixa a Rússia deixa a Ucrânia entre a cruz e a espada. Ou você faz parte de mim e eu te ajudo, ou você fica aí sofrendo as consequências dos atos russos. E a gente está vendo a resposta. Os Estados Unidos se manteve ali, fez outras alianças, mas a Ucrânia, que está sofrendo as consequências, teve que ceder à Rússia, por base da pressão, tá? Pode passar. E a OTAN existe até hoje, como vocês estão percebendo até pelos jornais. Quais são os países que são Na OTAN, eu tenho um mapa, no final da aula eu mostro. Porque, como é algo antigo, mais recente, eu deixei para falar a questão da Ucrânia no final, tá? A gente tem as uniões das repúblicas socialistas soviéticas, que são países do leste europeu antigos, né? Hoje em dia são países do leste europeu, mas antigamente todos faziam parte dessa URSS, defendiam uma sociedade igualitária, né? Sem exploração capitalista, sem desigualdade, uma economia planificada. Sempre que vocês verem economia planificada, porque ela é gerenciada pelo Estado, tá? Então, até pela lógica assim, poxa, como é que eu vou dar acesso para que todos vocês tenham recursos se eu não tenho como pegar assim? Então, eu faço o seguinte, eu pego de todos e redistribuo. Ao invés de pegar, peguei um pouquinho aqui, vou te dar ali. Não, pego de todo mundo. Então, independente de quanto você ganhe, se seu cargo é maior que o dele, tanto que em Cuba não tem essa diferença, né? Você não é o seu cargo, você é o que eu vou redistribuir, já que é para todo mundo ser igual, né? Então a gente está discutindo desde o começo os prós e os contras das duas ideologias, tá? E aí entra nessa questão, mas como a aula tem espaço para debate, sim, mas eu tento, como professora, me isentar de dar opinião. E aí eu deixo para vocês. Eu provoco, vai falando, fala mesmo que isso serve até em redação do Enem. E aí, gente, vocês têm aí a economia planificada, o Estado detém os meios de produção. Lembra que eu falei que, independente de você, apesar de todos estarmos no capitalismo, isso independe se você é o dono de algo, você está inserido nele. Porque uma coisa você vai ter. Mesmo que você não tenha, minha aluna, uma indústria, uma empresa grande, uma Ambev da vida, você vai ter uma coisa, a sua força de trabalho. E mesmo que você ou eu, a gente não tenha os meios de produção, a gente pode vender a nossa força de trabalho para quem tem, tá? Isso é o trabalho, o salário. E aí você paga por meio do salário. Só que no caso do socialismo, das uniões, das repúblicas socialistas soviéticas, eles detinham os meios de produção. Então, todo mundo ganhava igual, porque, teoricamente, era de todos, né? A ideia do Estado era só redistribuir. E aí você tem a estratégia, do mesmo jeito que os outros fizeram pactos, alianças, esse aqui também fez. Um para ajudar eles a se reerguerem economicamente e o outro para ter uma aliança militar também, tá? Nenhum existe mais, porém o OTAN, só para lembrar vocês, ainda existe. Pode passar, por favor. E aí a gente tem a grande, que eu falei para vocês, o grande instrumento da geografia de análise, que são os mapas, né? A cartografia ajuda muito. Então, tu vê aqui, o primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos, países europeus. Aqui, possivelmente, é a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia também. Por mais que sejam países assim, que a gente não estude tanto, esses países são muito desenvolvidos, tá? Conforme vocês estudarem ou quiserem um dia fazer intercâmbio, ou tiverem interesse, aqui é o foco muito para intercâmbio. Você aprende inglês pagando muito menos se fosse para os Estados Unidos. E eles, em quesitos de DH, índices sociais, são ótimos. E é um país que o clima parece muito com o nosso. Então, aqui é muito foco de estudante e quem quer trabalhar lá fora. E só que teve influência inglesa, tá? Mas, enfim, não vou entrar nessa questão, não. Só para dizer que desde sempre foram capitalistas. Segundo mundo é os países socialistas, né? Tu vê aqui, claro, a Rússia gritante, países do leste,
europeu, esses aqui, Ucrânia está nesse balaio aqui, Cuba, né? E aqui você vê Coreia do Norte, tá? E aí, esses aqui, chamados Terceiro Mundo, tem duas classificações. Ou eles são a periferia do capitalismo, aqueles países pouco subdesenvolvidos, emergentes, que poderiam, qualquer momento, se inserir, ou já estavam inseridos, ou os neutros também. Brasil, por exemplo, neutro. Até porque, né, o Brasil ainda estava no processo histórico para se tornar a república que é, né, com Getúlio Vargas, JK. Então, gente, não era um foco ainda ser, né, botar a cara a tapa, digamos assim, enquanto, né, um grande blocão capitalista. Pode passar, por favor. E aí você tem o Muro de Berlim. Seguinte, é muito importante saber diferenciar Muro de Berlim de Cortina de Ferro, porque o Muro de Berlim, conforme a Alemanha foi a grande derrotada da Segunda Guerra, uma parte ficou capitalista e outra parte ficou socialista, tá? Eu até defino aqui, a Alemanha foi setorizada, cada um ficou com uma parte, né? Os aliados ficou com a União Soviética e a parte oriental, que no caso é a parte oriental, e a parte ocidental ficou com a galera capitalista, né? Os países que hoje em dia fazem parte da União Europeia. Só que tem uma expressão que a gente pode até confundir. Cortina de ferro. Cortina de ferro é diferente de muro de Berlim. O muro é um muro de fato, dividindo Berlim. Tinha, né? Tinha. Tanto que a representação do fim da Guerra Fria é a queda do muro de Berlim. Tem várias imagens sobre isso, fotografias. E aí, cortina de ferro é uma expressão utilizada para dizer que naquela atmosfera de bipolaridade, a Europa estava toda dividida entre socialista e capitalista, tá? É uma expressão. E aí, por que eu estou falando disso? Porque eu vou botar uma questão aqui para a gente tentar fazer que vai cobrar isso aqui, da UERJ. E aí, vai ter o seguinte também, meus alunos, além da questão da propaganda que eu falei para vocês, falei com eles que os quadrinhos da época reforçavam muito o nacionalismo, como o colega falou, americano. E os russos também. É porque a gente não tem tanto acesso, mas enquanto a gente tinha um Rambo, tinha, né, a gente, como se eu fosse americana. Tá tão imbricado, né, que a gente até, né? Pô, eles tinham um Rambo deles também, que aí, claro que o Rambo tinha que derrotar o russo, é claro que tinha que derrotar o russo. O desfecho do filme tem que ser esse, mas eles também tinham um russo que derrotava o americano, tinha. E aí você tem também, meus alunos, investimento pesado em armamento. E eu falo para vocês a mesma coisa que eu falo para todas as outras turmas. O momento que a tecnologia mais avança é no momento de guerra. O computador começou para a guerra, GPS começou para a guerra. Hoje, internet. Hoje em dia que tem drone. Drone a gente usa para tirar foto hoje em dia. Gente, drone mísseis remotos. Não precisa ir Pode, claro, fica à vontade. Tá bom. Tudo bem. Tendo dúvida, é só me mandar mensagem. Tá? Vai ser eu que vou mandar o conteúdo, para vocês saberem que sou eu lá e quando você falar no meu contato, tá bom? Foi um prazer. Obrigada. E aí você não precisa nem estar lá para atacar o país. E aí você tem outra coisa também. E você... coloquei. Meus alunos, corrida espacial. Vocês sabiam que a ideia de chegar na Lua era para demonstrar também poder? E aí, a primeira nação a levar o homem à Lua foi a americana. Porém, o satélite, esqueci o nome do satélite, é um nome muito caricato russo que a gente sempre fala, esqueci. Sputnik 1 e Sputnik 2. Sputnik, esse termo é muito conhecido, o Sputnik. Meus alunos, cada um demonstrou o seu poder ali na corrida mesmo. Seja ele militar, seja ele de propaganda ou tecnológico. Bem que, assim, eu penso que eles querem saber se tem água em outros planetas, por exemplo, em Marte, porque quando estourar a guerra mesmo aqui, quem tem dinheiro vai embora. O Musk já está fazendo isso, né? Lançando tropas aí, viagens. Estava vendo isso semana passada, ele veio aqui no Brasil. Aí ele estava dando um documentário sobre ele, tem um projeto dele, com outro cara também, acho que é empresário? Tudo que ele faz ele mesmo. Eu esqueci o nome dele. Ele
Então, com esse projeto de fazer um vila na Lua, no meio do negócio, Tem Marte, viagens, né? E aí é a ideia de você realmente povoar um outro planeta, sabendo que esse aqui, né? já não basta acabar com o É um tem plano outro. B. É tipo tem um plano B. É. Estão querendo ver se Marte tem possibilidade de existir água, se tem água, porque onde há água, há vida. Não tem água, não tem vida. Exatamente. Então, quer dizer, estão vendo essas possibilidades. Por quê? Porque quem tem dinheiro não vai ficar aqui, vai no cima da... Exatamente. É colonizar, né? Colonizar, essa é a palavra. Igual fizeram com a nova... como é que é? Novíssimo Mundo, o Novo Mundo, que no caso era a América, foi colonizada. Por que não colonizar outros países, outros planetas, né? Já que esse aqui uma hora... Enfim. Porque essa história de falar que os índios, não é índio, é nativo. É nativo. Nativo. A própria expressão índio remete à a Índia. Índia, porque eles... isso aí. Todos esses termos que a gente usa diz muito, muito. Gente, vocês querem tentar fazer essa questão? O que é que eu faça com vocês pelo tempo? Porque a nossa aula termina 8h30, né? Acho que dá, sim. Vamos lá, fazer com vocês. Isso é da UERJ, né? Não, do Enem. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em 2 blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas, opostas, de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia concentrava os blocos oriental. Essa pegada, parte oriental ocidental. E se quiser anotar aí, ocidental é sempre capitalista e oriental é sempre socialista, tá? Então, quando vocês ouvirem falar, pô, ocidental, está falando da parte socialista. Pelo menos nesse contexto aqui. E aí, beleza. Onde eu parei? É importante destacar que, na formação da OTAN, estão presentes, além de países do oeste europeu, da parte ocidental, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos políticos e econômicos que se refletia pela opção entre os modelos capitalistas e socialistas. Essa divisão europeia ficou conhecida como. E aí, meus alunos, é aquilo. Falou de divisão, você pode até pensar Muro de Berlim, mas aqui especificou que você está se falando do cenário europeu no geral. O Muro de Berlim, o nome já diz, Berlim está onde? Alemanha. Então, lembra da expressão que eu falei? Falou da expressão do qual dividia a Europa, ou o mundo como um todo, né? Entre A ou B, a expressão utilizada correta é cortina de ferro, tá? É uma expressão recorrente. Os outros não fazem nem sentido. Os outros sempre vai ter 2 alternativas que podem te confundir, algumas absurdas, tá? Então, nesse caso, a única dúvida que vocês poderiam ter é entre cortina de ferro e Muro de Berlim, tá bom? Então, marca aí a A. Se quiser, põe 1A. Vai mandar esse... Vou. Professora, só para a senhora falou que ocidental é o quê? Ocidental é capitalista, nesse contexto de Guerra Fria. E oriental é socialista. Tá bom? Pode passar por favor. E aí, vamos para a nova ordem mundial. Meus alunos, se a nova é porque a guerra deu ruim. A antiga deu ruim. A velha deu ruim. E um dos motivos pelo qual o socialismo não vingou foi que a União Soviética ficou tão focada em armamento bélico que esqueceu do básico. Esqueceu de você desenvolver a comida, né? A agricultura. E lembrando, o capitalismo ele tem suas vantagens porque tem mais liberdade. O socialismo, os países se fechavam. Então, eles mesmos entraram em decadência, tá? E aí tem imagens muito simbólicas mostrando estátuas de Lenin sendo derrubadas para entrar no lugar um símbolo do McDonald's, por exemplo. Isso aconteceu recentemente, onde tinha uma estátua do Lenin, colocaram o logo do McDonald's. Recentemente, em comparação à velha ordem mundial. O McDonald's está em todo lugar, né? Até na China. Sim, tem um filme falando do McDonald's, é Fome de Poder, que mostra que o McDonald's não é uma empresa alimentícia, é uma empresa imobiliária. O foco do McDonald's não é mais produzir comida, é estar
nos lugares. Até porque é franquia, você vende a marca. E aí quem vai gestar o alimento é quem comprar a franquia. Minhas alunas e meus alunos, você está falando agora de um mundo em que o capitalismo venceu. Você vai ter agora esses países socialistas de forma assim, isolada. E aí você vai ter a hegemonia dos Estados Unidos, sim, e a emergência do capitalismo não só nos países que já eram aliados, mas em todos, né? Tá aí Brasil como exemplo disso. Os produtos que a gente consome, seu Nike, meu All-Star, mas que o Batman na camisa dela, tudo traços culturais capitalistas. E já está no nosso gosto, né? Já virou um hábito, virou uma hegemonia de fato. O capitalismo foi do início dos Estados Unidos. Uhum. Sim. Não, na verdade, pelas fases do capitalismo, ele começa na Europa, porque os grandes estados que começaram a se enriquecer começaram lá. Só que a atualidade traz os Estados Unidos como grande capitalista, porque muitas empresas capitalistas são de lá. Mas isso no atual cenário, mas falando historicamente, até falei para eles que a gente estudaria assim, fases do capitalismo, começou com as grandes navegações, conforme surgiu o quê? O dinheiro. O capitalismo é a acumulação de bens. E aí o dinheiro é o grande intermediador. Né? A gente mata e morre pelo papel. Só que o papel é só uma representação da troca. Né? Eu já vi um negócio que falou assim, você nunca teve dinheiro, só foi sua vez de usar. Faz sentido, né? Como é que é? Você nunca teve dinheiro, só foi sua vez de usar ele. Ele passa por você e vai embora. Mas aí, meu aluno, para você ser um capitalista, você precisa acumular. Essa é a grande diferença. A gente pode estar inserido no capitalismo, mas igual a pessoa, já me perguntaram, alunos, né, crianças, professora, eu sou capitalista? Cara, então, você está inserido no capitalismo, mas o dinheiro que tu pega, tu está acumulando, tu está igual, isso é muito Marx, né? Marx fala que você pega o dinheiro, usa para acumular, para que se acumule ainda mais. Não é usar o dinheiro por necessidades básicas, né? E pagar qualquer coisa, não. Você usa teu dinheiro para continuar acumulando. Só que a economia só gira se for para cima. Até a estabilidade é prejudicial para a economia. Precisa sempre aumentar. De alguns anos para cá, eu sempre trabalhei em carteira assinada. Uhum. Aí você sabe que carteira assinada você trabalha e no final do mês recebe aquilo. Aí eu falei, não quero mais isso para mim, não. Eu vou ser autônomo, eu sou corretor, uma das negociações, eu sou corretor de imóveis. É um risco, porque você só ganha se vender. Mas, na compensação, não tem ninguém no meu pé, entendeu? Assim, eu peguei teu imóvel, tu anunciei, botei, eu vim comprar, eu intermediei, tirei a minha condição. É fácil? Não é. Mas, na compensação, eu tenho, assim... Você acompanha, né, o risco do mercado. E eu também estou mais tranquilo. Não tem aquele desespero de, eu não vou, não. Eu não vou, eu trabalho em casa. Então, assim... O capitalismo te dá essa condição, entendeu? Agora, o socialismo também tem essa coisa boa, como o exemplo de Cuba que a senhora citou. Porque não tem uma escola pública aqui no Brasil que é compatível com uma escola particular. A escola particular é muito melhor que a escola pública. Então, quer dizer, tem vantagens e desvantagens, entendeu? Eu acho que cada um tem que ver o que é melhor para si. Exatamente. Agora, Mas esse caso que você deu do seu salário enquanto carteira assinada, te pergunto, ele acompanha a inflação? Olha só, eu como corretor acompanho. Não, então... mas com carteira assinada, não. E aí, viu os entraves? Já pensou? Tu tem o seu saláriozinho ali todo mês, mas aí tu vai no mercado, caraca, o café tá R$20. Cadê meu salário? E essa é a grande falha, entre várias. Às vezes, o que a gente ganha não acompanha as mudanças velozes que esse mundo aqui está inserido. Isso já entra até no assunto de globalização, que é uma fase muito mais atual da nova ordem mundial. Mas, de forma geral, voltando, a gente tem a nova ordem mundial, né, com agora a ascensão de outras potências. Não é mais só Estados Unidos, porque alguns países tiveram suas táticas também para se reerguer. E aí você tem o fim da corrida armamentista, só que alguns países, nessa corrida, naquela ajuda lá, né, que os Estados Unidos deu, alguns conseguiram se desenvolver. E aí tu tem aí a Alemanha como uma grande
potência industrial. Quer um exemplo? Sabia que a Alemanha tem a ver com o Belfort Roxo? Sim. Uma grande empresa, a Bayer, é alemã, tá? Em Belfort Roxo. E aí você começa a pensar assim, opa, então essas empresas, essas grandes potências, elas começam a se articular para ganhar recursos em países que a mão de obra é mais barata, que tem vastos, né, recursos da natureza mesmo, água, como é o caso aqui, né, em matéria-prima. Você vai ter Japão tendo a sua tática também. Gente, Japão é um ovo. Como é que o Japão consegue ser uma potência? Te falo por quê. Se quiser pesquisar depois, mais a fundo, tigres e novos tigres asiáticos. Eles fizeram com que um monte de países vizinhos produzissem para eles. Tática para se reerguer. Estados Unidos continua sendo o que é, né? Principalmente bélico. E aí tu tem um que contraria todo o, desculpa aí as gírias, eu uso gírias mais para descontrair. Tu tem aí a China saindo um pouco fora desse eixo aí, fora do rolê. Pô, a China é socialista, gente. Mas ela não é só socialista, ela é capitalista também. Eu vou falar dela já. E aí, se antes o mundo era bipolar, hoje ele é multipolar. Surgem novos polos de poder assentados na força econômica, militar, tecnológica de determinados países. Aqui já não é a ideologia que manda. Ninguém quer saber, meu amor. Olha só, agora eu vou militar um pouco. Ninguém quer saber se você defende o Marx, o cara que, né, apoia aí a classe trabalhadora, se nós, né, todos, se produzimos tudo deveria nos pertencer. Sabe por quê? Você vai comprar o meu livro de qualquer forma, do Marx. Ué, tu não defende a bandeira? Vai comprar de qualquer forma. A gente está vivendo nesse mundo, tá? E aí você perde sim, por mais que cada um aqui defenda alguma coisa, essa coisa, por mais ideologicamente seja crítica ao modelo de vida que a gente tem, você vai estar comprando de igual forma, tá? Seja por conta de quesitos ambientais, causas ambientais, seja por causas de orientação sexual, seja por causa de orientação política. Estamos vivendo nesse sistema, todo mundo consome, tá? A não ser que você viva numa fazenda e consiga fazer teu pão ali de manhã, a partir do momento que você compra, você já está inserido. Sabe por quê, meu aluno? É uma questão de dependência. Hoje em dia a gente depende de setores da economia que às vezes o país não supre. O seu celular, qual é a marca dele? Desculpa perguntar. Aí, nossa, piorou. Meu Deus, seu celular vem do foco de inteligência tecnológica mais absurda que existe, que é o Vale do Silício. O Vale do Silício, ele produz tecnologias avançadas. Por exemplo, o seu chip já não é um chip qualquer, nanochip. Cada vez mais tecnológico e absurdo, quer dizer, né? De potência. De inteligência mesmo artificial. A Siri, se tu manda ela fazer qualquer coisa, ela vai fazer, ela vai falar com você. Isso é inteligência artificial. Não é qualquer pessoa que faz isso, não. E aí você tem o surgimento desses polos de poder. E aí você tem uma forte tendência à formação desses blocos, novos padrões de poder, vai depender de quanto de dinheiro um país tem, se ele é avançado tecnologicamente, se a mão de obra é qualificada ou não, tá? Isso reflete muito, por exemplo, não é qualquer pessoa que pensa um design da Apple, mas pode ser qualquer pessoa que produz um tênis. Inclusive, esses tênis aqui, eles têm a marca, All Star, Nike, mas é feito, sabe onde? Indonésia, Tailândia, lugar que tu paga centavos para as pessoas ganharem. Tem mais de 40 anos. Mas, meu aluno, hoje em dia, a marca que vende. E a marca ganha conforme ela manda mão de obra desqualificada no quesito dos ganhos produzir para ela. Você falou daquela empresa alemã que vendeu a Bayer. Quando uma empresa internacional ela vem, por exemplo, no Brasil, isso não ajuda no desenvolvimento do próprio país? Aí que tá. Vamos para os prós e os contras de novo. Ofereceria empregos? Ofereceria. Mas o governo isenta de outras responsabilidades fiscais, alguns impostos, não precisa pagar. Alguns impactos ambientais também têm mais flexibilidade.
do que teria nos países de origem, que lá eles têm muito mais rigor com leis ambientais. Então, são prós e contras. E aí tem algo chamado verticalidade de lucros. Verticalidade, algo, né, em pé, e aí eu arrecado uma grana aqui. E aí eu volto para a minha sede, que está lá na Alemanha. Sacou? Prós e contras. Prós e contras. O negócio é até que ponto os prós são mais benéficos do que os contras, né? No caso, para quem? A grande pergunta é para quem. Sempre vai difícil. Sempre. Né? Relações Ó, humanas ela têm interesse. ela acabou de falar aqui que a China é socialista, mas a China também é capitalista. Por quê? Porque ela está sempre nas duas situações. Ela quer uma igualdade igualitária, né? O povo, mas em compensação também ela pensa muito no retorno financeiro que ela vai ter. A China é um dos polos, dos maiores polos de produção do mundo. Praticamente tudo meio lá. Né? Sim, só que analisa os produtos que vende. Produtos que a gente comercializa aqui, né? É no Saara, no Centro de Queimadas. Não tem qualidade. Exato. Mas é justamente por não ter muita qualidade que eles são baratos. E é justamente por ser baratos que muita gente compra. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Claro que vai ter. Você vai ter muita produtividade, muita competitividade e disparidade. Você vai ter gritantemente desigualdade, porque é a partir da desigualdade que alguns vão se fortalecer e outros não. E aí, aqueles que são fracos ficam dependentes de mim que sou forte. Tá? Beleza, pode passar, por favor. Professor, vamos falar uma adenozinha aí. Tem coisas que não estão aí, mas eu acredito que a senhora saiba, que existe aquela coisa daquelas famílias, Rastafari, não sei o quê, maçom, que formam uma sociedade fora da sociedade que comanda a sociedade. Isso é real? São reais. E falam que algumas medidas, inclusive progressistas, medidas boas, vieram por conta dessas organizações, que elas não são legisladas, mas estão ali, né? E aí você vê, ou talvez não, porque elas querem ficar ocultas, né? Que são pessoas, assim, como é que eu posso falar? Pessoas influentes na sociedade, líderes políticos. E aí começa desde Dom Pedro, né, II, primeiro, que falam que também era maçom. E aí, por mais que não seja um cargo eleito, eles são, né, representatividades eleitas. E aí eles têm uma organização à parte. E nisso, você tem que entender aí, ou tentar supor quais são, né, os objetivos deles. E aí você vê que não existe pobreza entre eles. Por exemplo, aí você já tira alguns indicativos, né? Mas aí eu já ouvi falar, nunca pesquisei a fundo, que medidas como vacina têm o pé deles, no passado, de vir, né? Então, né, de certa forma, mas aí você não vê pobreza entre eles, por exemplo, né? E grande influência na sociedade. Você imagina, por que vocês acham que deveria ter uma engrenagem no começo de vários municípios? Eu nem sei se é assim a engrenagem. Mais ou menos. Tem mais, né? Tem mais fendazinhas. E aí tu tem uma roda assim, ou então tem um G com, sei lá, algum o G é maçom. A roda é uma outra. A Rotary. Que tem um clube. E Nova Iguaçu. Por que será que tem esses símbolos no começo de várias cidades do Brasil? Minas tem, São Paulo. Gente, Queimados tem. Queimados tem. Não sei se é o da Rotary da maçonaria. Eu acho que tem Que bruxaria é essa, gente? Que bruxaria é essa? Que é isso que ninguém conta pra gente. E aí, pô? Enfim, né? Fica aí. Eu levantei essa bola justamente para isso, para a gente poder perceber que existem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe que acontece. Vê lá, não sabe. Só uma Tem. Ao ponto de colocar um monumento em referência a eles no início, na entrada dos municípios. O Rodrigo. Ele só não entendeu. Letra A. Bom, não precisa voltar, não. Letra A
eu até coloquei na OBS em um dos slides que cortina de ferro é uma expressão para dizer de que forma. Cortina de ferro até é uma coisa assim, pô, fica meio confuso, né? Como é que fumaça é essa que não deixa a gente enxergar? Mas, no fundo, o que estava acontecendo era países, né, se dividindo de forma antagônica entre capitalista e socialista. E aí, as outras alternativas não tinha Lé com Cré, mas tinha uma que poderia dificultar, que era o Muro de Berlim. Só que o nome já diz, Muro de Berlim, só acontecia em Berlim e Alemanha. E cortina de ferro é uma expressão utilizada para toda a Europa, ou até aqueles outros países que se dividem entre norte, sul, ocidental e oriental, tá bom? Essa é a divisão. Rodrigo. É Rodrigo, né? Isso. Eu esqueço que tem a câmera. E aí, beleza, pode passar. Gente, olha como é que o mundo, na nova ordem mundial, está dividido. Vai ter a influência do Pacífico, né? O bloco do Pacífico, com a representatividade do Japão, com a questão dos tigres e novos tigres asiáticos que eu falei para vocês. Vai ter o bloco norte-americano, né? Tendo a influência, hoje em dia, já com a América do Sul, América do Norte e América do Norte e América Central. Então, esse blocão aqui está tomado e a gente sente isso na pele, né? E o bloco europeu, que desde sempre teve influência no continente africano. O motivo da Primeira Guerra foi a partilha, né, da África, que queriam muitos recursos daqui e conseguiram, até porque eles passaram pelas fases industriais e precisavam de recursos. Então, aqui foi, né, o grande foco. E a Europa Oriental e Ocidental, mas, né, com ressalvas aqui, pela influência russa que eu falei para vocês. E aí você vai ter, por exemplo, a China separada, né, e vai ter a parte oriental, outra parte oriental também separada, que aqui é a Rússia e aqui é a China. Duas que ainda, né, não se filiaram a ninguém, mas de resto o mundo está dividido assim, de forma bem, né, geral. Passa, por favor. E aí você tem, só está repetindo o que eu falei, o bloco americano, influência dos Estados Unidos sobre o continente americano, e lembrando, tá? É continente americano. Eles também, Estados Unidos, eles são norte-americanos. A gente é americano também. É porque a gente não usa muito essa expressão, mas somos americanos. Estamos no continente americano. Eles só são norte-americanos. E alguns deles... Somos sul-americanos. Somos sul-americanos. Quer falar melhor? Somos latino-americanos. A língua provém do latim. Lá é anglo-saxão. Provém lá não só a língua, né, inglesa, mas a religião protestante. Católico, apesar que a gente tem muito dos católicos também, por conta dos espanhóis. E portugueses, né, que eram extremamente católicos. Mas a galera lá do norte é muito protestante. Porque nessa época estava justamente na Europa surgindo os católicos. Estava vendo o protestantismo. Estava nesse momento aí. Portanto, que tem 500 anos, né? Pois é. É muito doido, gente. Aí mistura com história. Sim, isso é fantástico. Isso é conhecimento. Conhecimento não está enjaulado, né? E uma dica, assim, conforme a gente está conversando, muitas das palavras contam histórias. América Latina, latim, né? E aí, pô, isso é perfeito, assim, para você parar para pensar. Remete a muitas coisas. Tem uma coisa que eu acho assim, professora, que se fala muito da Holocausto. Né? Mas a gente sabe que aqui na América Latina nós tivemos muito do Holocausto. Inclusive aqui no Brasil, né, nos nossos países vizinhos aí, tanto com os índios e os negros, né? Sim. Então, eu acho que assim, se dá uma importância necessária, entendeu? Então, tem muito sentido por isso, né? Tem muitas coisas falando de Holocausto, assim, judeus, pô, morreu muita gente, é triste, Mas por que não fala também dos negros e não fala dos índios? Pois né? É uma relevância tão desigual. Desigual. Eu acho que assim, o brasileiro ele tem muito por focar em outros países e não ver o exatamente. Ele olha muito, como a gente está falando dos Estados Unidos, ele olha muito os Estados Unidos como um país ideal e esquece do próprio interno. Isso é reforçado pela ideologia, né? Pela ideologia, pelo que a senhora falou, é uma maçante do cinema. As propagandas, o cinema, as empresas, entendeu? Então, esforçam tudo para eles. Sim. Mas nós temos que estar ligados e temos que puxar para nós.
Sim. Como diz, cada um puxa a sardinha para sua brasa. Claro. Que é um exemplo de uma cultura que está começando, já era, mas está começando a ficar mais forte aqui. Cultura do Japão. Anime, mangá, os filhos de vocês, quem já tem filho, né? Filha, Naruto. Não, nem não. Então, gente, e aí você vê, opa, alguns estão começando a puxar a sardinha para si também. Só que, culturalmente, o americano pega mais aqui, porque no Japão, agora é uma crítica, tá? No Japão, eles olham empresas como famílias. Então, lá tem muito respeito. Não é tão liberal, nos costumes mesmo, falando. Não é tão liberal. Tanto que lá a taxa de relações amorosas tem diminuído. Eles estão ficando mais fechados. Isso é uma tendência. Eles estão se fechando mais. Então, culturalmente, o americano está fazendo mais sentido a gente adotar, já adotamos, né, há bastante tempo, do que um japonês. Mas, por exemplo, esses animes, culturalmente, está pegando cada vez mais aqui. E é influência japonesa. E a europeia, quem não quer ir para uma Paris da vida? Culturalmente tem seu peso também, tá? Mas aí que tá. É aquela relação entre quem tem grande influência e quem sofre essa influência, entre quem domina e quem é dominado. E, no nosso caso, a gente sabe o nosso lugar, né? Apesar de não gostar de submissão, né? Não estou falando em quesito cultural, não. Vamos falar em termos econômicos, tá? Porque cultural a gente tem, sim, vários dos nossos valores também. E aí, nada que eu já não tenha falado, pode passar. Aí vem essa questão da UERJ, deixa eu dar uma olhadinha na hora, mas se quiserem, vão lendo. Falta meia hora, mas acho que a gente já está caminhando para terminar. É o seguinte, né? Essa aí fala da nova ordem mundial. Pegou um trecho aí do Veríssimo, para vocês verem que junta até literatura, e fala assim. Deixa eu ver. Essa é a questão do Veríssimo. Tá. Acabaram a União Soviética e a Guerra Fria, todos suspiramos aliviados, mas em vez de espíritos desarmados, proliferaram novos fantasmas nucleares. Perdemos até a primeira condição para um tranquilizador equilíbrio de terror, que é saber que de um lado virão os mísseis. A crise atual no mundo é uma crise de nitidez. Os que insistem em reduzir tudo a um choque de civilizações querem, na verdade, reduzir tudo a outra Guerra Fria, recuperar a simplicidade do confronto entre potências, com a simplificação adicional de que, desta vez, só o lado é potência. As características da atual geopolítica mundial que justificam o ponto de vista expresso pelo autor são. Então, essa questão é um pouco chata, porque ela tenta relacionar antigos traços da velha ordem com o que, de fato, hoje em dia existe. E aí, o que, de fato, hoje em dia existe? Aqui é a... Tá, beleza. Assimetria política, falando da geopolítica atual, tá? Assimetria política poderia ser, a assimetria vem de uma desigualdade política, de poder, né? Entre quem manda e quem obedece. Corrida espacial, não. Corrida espacial é da velha ordem, não é da nova ordem, beleza. Sectarismo religioso, gente, sectarismo é essa divisão entre religiões também, né? Entre quem pretende o quê, religiosamente falando. Então, aqui também não, o foco não é esse, da nova ordem mundial, não. Bipolaridade cultural, também não. São várias, porque, bem ou mal, por mais que algumas tenham mais influência, não é uma bipolaridade, são vários traços culturais, né? E aí você vem, multipolaridade econômica, sim. Unipolaridade militar. Aí vem uma questão que eu vou comentar agora com vocês, para não ficar me prendendo muito, que a aula daqui a pouco acaba. Os alunos, vocês mesmo falaram, quem é a maior potência bélica do mundo? Estados Unidos, até hoje. Então, sim, vai ter uma unipolaridade militar. E aí você tem uma multiplicação dos conflitos regionais, justamente por ter várias potências aí. Então, elas vão disputar, sim, por outros aliados. Então, o que mais casa aqui é a 2, letra D, tá? E aí, o que eu posso falar para vocês? Fazendo assim na correria é bem diferente do que vocês parando para pensar, analisando. Então, se puderem em casa, façam, tá? Sozinhos e tal. Eu sei que já está com a resposta aí, mas só para tentar entender, tá bom?
porque cada um vai interpretar no seu próprio tempo, vai analisar no seu próprio tempo, tá bom? Eu não imaginava que a aula ia render tanto, então eu vou passar batido um pouquinho nessa. Mas é aula boa. Que bom. Eu gosto desse assunto de geopolítica, é maneiro. Vai passar. China. Chegamos na China. A China mista, no plano política socialista, tem um só partido. Demora muito tempo para repor. Centraliza todas as decisões têm que passar por ele. A repressão contra dissidentes, né? Algumas punições com até a morte, né? Dependendo do que se faz. No plano econômico, a prática é capitalista. Essas chamadas zonas econômicas especiais é onde rolam, de fato, várias medidas capitalistas ali perto dos portos e tudo mais. E outra coisa, eu devo ter falado aqui em algum momento, o fato dela ter crescido economicamente, além do que o colega botou, por ter muita gente e essa gente consumir muito, essa gente também recebeu uma educação. Então, eles tiveram, sim, investimento educacional. Por mais que eles recebam pouco, mas eles recebem pouco porque eles são muitos, tá? Mas você tem aí um intenso crescimento econômico devido ao mercado consumidor. Muita pessoa, mão de obra barata e disciplinada. Lembra que eu falei da cultura japonesa? Que eles enxergam as empresas como famílias? Mesma coisa no chinês. Vê esses casos aqui da pastelaria de Queimados. Eles têm um horário certinho para fechar. E geralmente eles fecham depois que limpa. E acorda já limpando tudo. Explora. O chinês é sujo, que não sei mas eles são bem... Eles são bem organizados. Sim. Bem... E aí eu vou falar aqui, pegando um exemplo pessoal, eu falava que chinês, eles são pobres e tal, mas eu falava em quesito, na época, na minha ignorância, eu falava em quesito da comida, que eles comiam qualquer coisa. E um amigo meu me respondeu, Camilo, o que você espera de um país que viveu várias guerras e teve que se adaptar à escassez de recursos? Então, alguns alimentos, o fato deles comerem morcego, inseto, é cultural por necessidade. Faltou comida durante muitos anos. Cachorro não é ruim, não. A gente, e você vê que é o princípio do povo, que beleza, um cachorro então não pode matar. Eu amo cachorro, tá? Só para deixar claro. Nossa, cachorro para mim é anjo. Cachorro não pode matar. Brasileiro agora pode matar uma vaca, uma galinha. Então, são valores diferentes dos alunos. Não é dizer que um é mais e um é menos certo ou errado, não. São valores diferentes. Eles comem sim, inseto sim, vai comer cachorro sim, porque eles passaram por essas condições extremas. Eu não sei, nunca vou comer na minha vida. Para saber, nunca. E talvez a gente já tenha comido gato sem saber. Cachorro cavalo sem saber. Deus me livre. Mas, de repente, Deus me livre. E aí você tem uma produção em massa, os produtos baratos que vocês falaram. Só é barato que é produzido em grande quantidade, usando recursos mais baratos também. É investimento do Estado, e aí vem o Estado sendo socialista. Eu vou investir, e eles são nacionalistas, é comunista. Tem um valor, assim, o fortalecimento do Estado, e você tem as tradições, né, de fazer reverência e tudo mais, as bandeiras, né, bem destacadas, mostrando o poder mesmo, que está ali se fazendo presente. Mas, eles investiram em infraestrutura, os portos são incríveis. A maior hidrelétrica está lá. Por muito tempo foi brasileira, a de Itaipu, por muito tempo. Mas a hidrelétrica lá, das Três Gargantas, na China, produz o dobro da que a gente produz. Surreal, né? E aí você tem aí energia, no caso da hidrelétrica, e matéria-prima abundante. Pode passar. Isso faz dela, né? A China... A segunda maior produtora... Não, segunda Rússia, mas deve estar entre terceira ou quarta produtora de mísseis. Ela é potente também. Eu não falei isso, não? Volta aí, por favor, rapidinho. Eu não botei isso, não? Não, né? Aqui, Força Militar, domínio de tecnologia nuclear. Sim. Posso adiantar uma coisa para vocês? A Ucrânia foi obrigada a assinar, lá na época da Guerra Fria, um acordo para que ela deixasse de produzir armamento bélico militar, no caso, bombas nucleares, pelos dois países, Estados Unidos e Rússia. Ironicamente, os dois estão disputando por ela hoje em dia. Ela foi obrigada. É Acordo de Budapeste, uma coisa assim. Não sei o que é Budapeste.
sessão da vida Que teve que assinar também? Não, falou que ia começar a fazer. Armamento? Então, a gente teve iniciativas em época de regime militar. Mas, na verdade, começou para ser as usinas. A usina de Angra 1 e Angra 2. Até hoje terminando. A terceira até hoje. Sabe quantas deveriam ter? 8. Pelo projeto original. Mas, assim, o Brasil só vai ser um país respeitado quando tiver arma nuclear. Porque dizem, eu não sei se é verdade, talvez a senhora possa explicar, que nos mapas dos Estados Unidos, no mapa mundial, diz que a Amazonas não é um território brasileiro, é um território mundial. Isso é verdade? Então, existe a Amazônia Legal, que o bioma acaba entrando em outros países, mas são países fronteiriços. Não é que está em outra parte do continente. Só que eu vou te dar um exemplo. A Guiana está ali no norte da floresta amazônica. A Guiana é francesa. E dizem, né, que na Amazonas tem base norte-americana que só entra norte-americano, nem o brasileiro entra. Dizem também, não sei se é verdade, que o exército americano é treinado aqui. Dizem, não tenho certeza não, mas... Pelo que eu sei, em épocas do ano, tipo assim, épocas não, tem militarismo tem isso. Por exemplo, vou trazer uma equipe militar dos Estados Unidos para cá para ser treinada para o pessoal daqui. Eu vou levar daqui para tal lugar para ser treinado lá. Tá vendo? E tem esse jogo militar aqui. Sim. Eu fiz, como você viu, manobras junto com o norte-americano. É o que? SWAT deles? É SWAT, né? A polícia? Não, é militar mesmo. Também tem, mas é militar. Pode ser qualquer, né? Falando assim. Militar, porque, tipo assim, Marinha, né? o Brasil tem um bioma muito diferente de vários países. O maior bioma está aqui, né? Exato. Então, se eles vier para cá, eles não vão. Uhum. Mas tem certos tipos de treinamento que condições, que a gente não tem. Sim. E eu acho que frio rigoroso. Exatamente. Entendi. As condições naturais dos lugares, né? Tá. Faz sentido. E aí isso vai bater com esse assunto aqui. Nova ordem mundial unipolar, um polo só, sim. Caracterizada pelo armamento bélico militar dos Estados Unidos. Lembra do atentado do 11 de setembro? Sabe qual foi a resposta? Isso aqui. Governo Bush, a guerra ao terror. Que é de forma... Vários filmes, né, mostram isso. Gente, a partir do momento que os Estados Unidos se sentiu ameaçado fisicamente também, né, ele usou isso como uma justificativa para atacar preventivamente. É mais ou menos dizer o seguinte: passo aqui, vou empurrando meu aluno, falo, fiz isso porque você poderia fazer em mim. Ou seja, eu ataco ele antes que ele me ataque. E aí a política do Bush foi justamente essa. Para defender os seus interesses econômicos e estratégicos em diferentes regiões do planeta, instaurou-se a guerra ao terror, que é o ataque preventivo a países que abrigassem terroristas. Meus alunos, algumas das justificativas era dizer que eles tinham armamento bélico, as bombas nucleares. Algumas dessas justificativas nunca foram comprovadas. O caso do Iraque, tá? Eles tomaram o poder, derrubaram, né, o ditador Saddam Hussein, mas nunca foi comprovado o motivo que eles levantaram, tá? Aí você tem os grandes inimigos, e aí mais uma vez a propaganda. Como é que é representado alguém do Oriente Médio em filme americano? Homem-bomba. Pô, será que todo mundo do Oriente Médio é um potencial terrorista que vai se explodir a qualquer momento? E aí isso foi reforçado, parece, né? Isso foi reforçado a partir do atentado do 11 de setembro. E aquela propaganda massiva. Estava falando que esse negócio de propaganda mesmo, como os Estados Unidos têm muita influência, se ele pega e começa a colocar, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Homem-Bomba aí. Ele começa a botar no filme
os iraquianos são tudo homem-bomba. E vai começar a espalhar nos filmes, o mundo inteiro praticamente vai começar a entender que... Sim, que é. E é isso que acontece. Exato, até a gente aqui, E aí aquela coisa, uma mentira contada várias vezes como uma verdade. E aí vocês têm o eixo do mal. Essa foi a expressão utilizada. Caramba, então qualquer pessoa que mora no Afeganistão, Iraque, Irã, Coreia do Norte são inimigos? Ironicamente, alguns desses países, todos, né, no caso, principalmente Coreia do Norte, tem sim armamento bélico. Mas também, meus alunos, tirando aí Coreia do Norte, mas esses países, Afeganistão, Iraque e Irã, são os países que fazem parte da OPEP, uma organização dos países que mais detém petróleo do mundo. Caraca, será que não está batendo aí, não? Será que não está batendo o fato desse país aqui, Estados Unidos, intervir em países que têm recursos jazidos de petróleo, as mais puras, né? O Brasil também tem, mas a nossa é mais impura. Esses países aqui, eles representam, sim, um grande estoque energético e logo econômico. Então, tudo bate, tá? Tudo bate. Passei, por favor. E aí vem essa questão da UERJ, que traz esse trecho, falando justamente das quedas das Torres Gêmeas, e já adianta, a aula está acabando, tá? Está acabando. Deixa eu ver aqui. Vai acabar na hora certinha. Que é o seguinte, olha isso, parece que a gente... Uma dúvida aí, o que vocês estavam fazendo quando teve o atentado às Torres Gêmeas? Lembra o que estavam fazendo? Eu estava sendo... 2001? Estava estudando? 2001. Sério? Eu tinha 6 anos. Eu estava botando meu sapato, vendo o jornal, quando o avião bateu. Pela segunda vez? Eu falei, cara, eu fiquei assim, falei, filmaram, mas não era real. Era a segunda vez. Você estava fazendo o quê, também? A gente viu simultaneamente o segundo ataque. E aí foi sincronizado com outros, né? No Capitólio também. No Capitólio? É outro nome lá de uma construção, mas em Washington também. Então foram pontos estratégicos específicos, né? Que demonstrassem um ataque terrorista, né? E há quem fale que, enfim, tem várias teorias que falam que até Osama de um alien era, né? Aliado. E tem várias especulações. Não vou nem entrar nessa questão, porque eu nunca parei para pesquisar. Diz que o Osama Bin Laden foi produzido pelo próprio Estados Unidos. Enfim. Mas aí, se for parar para pensar, o Talibã também. Já ouviram falar do Talibã? O Talibã tomou o Afeganistão assim que os Estados Unidos saiu. Ou seja, ele já estava lá. Estados Unidos tinha muito custo para manter a força militar dele lá. Então, deixou de custear, pegou a galera, os norte-americanos militares, e, claro, o Talibã tomou. E aí vocês estão vendo eles lá até hoje. E vão continuar. Porque quem vai bater de frente com... Não, e aí, o engraçado é que a mídia quase não vai dar esse foco. Não mais, né? Outra coisa, Não mais. Eles focaram só quando aconteceu. E aí foi aquela coisa absurda, né? Os aviões... com gente pendurada, meu Deus, a gente vendo aquilo, surreal. Foi igual a guerra, não, né? Tipo assim, eles pegam o auge e depois... Pronto, acabou o assunto. Parece que acabou. Agora o foco é a música do Pedrinho. Acabou, mano. É interessante falar disso, não mais. Aí foi bem assim, tinha a guerra na Ucrânia, aí depois tinha o indígena que estupou. Nossa! É assim, é a mídia, a propaganda. É o que ele falou. E a Anitta que sendo a maior cantora do mundo. É o que você falou. Exatamente. A gente se informa a partir da televisão, das redes sociais, como se o mundo fosse ditado agora pelas manchetes. Não pode parar, não. Não pode parar. Cansa, né? Falar da mesma coisa. Quando meio que parou tudo, o caos que foi. E aí, quando começou a repetir, de novo, só fala de morte. Quantas pessoas não falaram isso quando ligava a televisão? Então, beleza, parou de falar no jornal, então parou a pandemia. O que aconteceu foi que a gente começou a se adequar, né? Mas a morte sempre vai continuar. Alguns organismos são mais resistentes, outros não. Isso acontece com qualquer vírus, né? A gente não tem resfriado, essas coisas, gripe. Pessoas morrem ainda de tuberculose, essas coisas. Mas aí o fato de não falar vai fazer deixar de existir?
Fala sério, né? Aí você tem essa questão do Oeste falando justamente disso. A queda das torres do World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão nos dois hemisférios do planeta. Nunca houve algo assim. Sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte pressão e tenham se convertido em ícones, né? Remete à moda, né? Até agora elas representam uma guinada histórica. A guinada vem daquilo, opa, vou usar como oportunidade. E aí, ó, a guinada histórica colocada em questão pelo historiador Eric associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres. E aí, essa aí é qual? Eu tenho por aqui, mas já tem um slide. Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional? Não, né? Não tem associação necessariamente com isso aqui. B, crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos? Então, é aqui a velha questão que te deixaria em dúvida, tá? Mas, por enquanto, vamos analisar as outras. C, intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio? Sim. Gente, é comum, tá? Sempre vai ter uma questão que vai te deixar em dúvida, mas vai ter a mais correta, tá? Essa aqui, quando fala assim, crescimento do movimento migratório do grupo islâmico, está sendo muito generalista. Pô, qual grupo islâmico? Tá. Movimento de onde para onde? Tá? Então, vai no foco da questão. Intensificação, sim, da presença militar norte-americana no Oriente Médio. Pode passar. E aí, gente, já caminhando para o final, eu botei rapidinho aí um mapa da questão Ucrânia. A princípio, sabe como tudo começou? Da intervenção ucraniana? Começou, sim, com a questão da OTAN convidar a Ucrânia? Convidar a Ucrânia para fazer parte do bloco. Mas a questão da Rússia, além de ferir o ego de uma ex-aliada, foi de que o mar russo aqui congela no inverno. Então, o mar que não congelasse ficaria aqui em território ucraniano. Tá? Para cá. Para cá. Então, o que acontece? O interesse, a princípio, era acesso ao mar, tá? Porque o mar dela congela, ela está mais ao norte. Aí você envolve, então, relações diplomáticas também. Mas, a princípio, vocês, não sei se repararam, mas os países da União Europeia, eles não queriam botar muita cara a tapa, porque eles precisam da Rússia. A Rússia fornece gás natural para eles. Eles demoraram um pouquinho para responder. Foi só quando a coisa ficou mais ostensiva. Foi só quando a Rússia começou a atacar. Kiev, tem outra parte também que é uma palavra mais difícil, mas foram 2 trechos assim atacados, bem próximos, né, na fronteira russa. E aí é o seguinte, a princípio a resposta não foi tão rápida, tanto que eles não botaram as suas tropas aqui para atacar a tropa russa. Mas eles fizeram algumas táticas. Opa, vou parar de comprar com você. Mas demorou. Para dar uma resposta, demorou, porque eles precisam da Rússia também. E a Rússia sabia disso. Para você ter um país aí, que agora a gente está vendo no mapa, que a gente quase teve, acho que a gente não falou, mas que ele tem muita influência, né? Que é a França, né? França, verdade. Entendeu? E assim, a França... Macron foi lá, né? O presidente foi tentar segurar a onda lá do Vladimir. Não conseguiu, né? Mas não sei se vocês viram, foi até foi o Macron que foi lá e foi outro. O Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, a questão do Brasil é que a Rússia fornece fertilizantes para a gente. Então, a gente também é meio que dependente pouco dela. E aí, pelo menos no governo dele, ele, querendo ou não, a partir do momento que vai, já está insinuando de qual lado esteja. Mas tudo bem. Mas o Macron, quando foi lá, não sei se vocês viram na imagem, o Macron tomou uma distância absurda. Tem uma foto mostrando a Vladimir numa ponta e o Macron em outra. Sabe por quê? Uma das questões, né? O Macron se recusou a fazer testes de DNA, etc., para ver, né? Questões da saúde. Porque o Putin, gente, tem fama de envenenar e fazer coisas assim, porque ele era um agente secreto. Então, o Macron, ele não fez nada do protocolo lá, ou alguns dos protocolos ele não quis. Então, fica nítido na imagem o Macron de um lado oposto da mesa, enquanto o Bolsonaro estava bem do lado.
Então, você vê que, por mais, né, que ele fosse lá o Macron, não foi fazendo, né, muita reverência ao que Vladimir estava fazendo com a Ucrânia. Quis apaziguar porque ambos dependiam um do outro, a relação da dependência, né? Um fornece gás natural, e enquanto um fornece, o outro compra. Aí, beleza, você tem relações diplomáticas abaladas já. Eles começaram a fazer igual fizeram com Cuba, embargo. Embargo no sentido assim, não vamos comprar mais. Não compra, está fazendo besteira na Ucrânia, não compra. E aí você está começando a sentir isso. E a influência da OTAN, que, gente, falei para vocês, países que eram neutros, Suécia, os nomes dos países podem, mas Suécia e Finlândia. Finlândia, países da ex-União Socialista Soviética que eram neutros, hoje em dia, recentemente, tipo, 2 semanas, 1 semana atrás, mais ou menos, não sei, não é? Hoje em dia estão fazendo parte da OTAN. Ou seja, respostas estão sendo dadas. A OTAN, grande grupo, né, representado pelos Estados Unidos, criado na velha ordem mundial, pode até não ter intervido aqui, apesar do exército russo ainda estar aqui, mas respondeu de outras formas. E aqui eles estão começando a sofrer, economicamente, eles estão ficando fechados. E passa aí, por favor. Essa última questão fui eu que fiz, mas acho que por mais que é enorme, né? Mas aqui eu falo basicamente quais são os critérios da ONU, de forma bem simples. O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, alavancou a criação de organizações internacionais estabelecidas em negociações multilaterais. Uma dessas foi a ONU. Ele vem falando quais são os critérios da ONU, e a ONU surgiu para conter as guerras, tá? A ONU surgiu assim, caramba, gente, que isso? O mundo não precisa ser caótico desse jeito. Vamos tentar resolver na diplomacia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tem 4 países que têm poder de veto. Que a ONU só não intervém, ou só vai intervir se todos concordarem. Se um não concordar, não pode intervir. Um desses países é a Rússia. Por isso que a ONU não interviu na Ucrânia. A Rússia tem poder de veto, tem poder de falar não. E aí você tem aqui, de acordo com os objetivos descritos, o papel do organismo internacional mencionado consiste em regular o sistema financeiro global? Não. Mediar conflitos de ordem geopolítica? Sim. Tá? Fiz essa questão aí só para trazer a ONU. Deixa eu ver se eu botei aqui nessa folhinha, mas acho que eu nem vou dar essa folhinha não para vocês, que a gente já botou no slide, tá bom? Eu literalmente adaptei mesmo uma questão que eu peguei, mas escrevi de forma diferente para vocês saberem. A ONU, eu acho ela é muito favorável dos Estados Unidos, entendeu? Não é? Muito. É o que eu vejo, entendeu? Assim, é porque foi uma criação deles também, né? Mais uma criação. Gente, eu nem tinha colocado aqui, eu criei, não. Eu tinha botado assim, a OTAN é uma aliança militar formada em 49 pelos países do bloco capitalista no contexto de Guerra Fria. Sobre ela é correto afirmar, exceto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa folha aqui em um PDF e vou botar no grupo também, tá? Aí no final, bem no final, eu ponho o gabarito para vocês só conseguirem ter acesso depois que tentarem fazer. E é isso. Alguma dúvida até então? Suave, né? Um assunto pesado, né? Assunto pesado, mas importante. Foi bem atual, né, professor? Não é? Caraca! E isso que eu quis trazer para a primeira aula, como algo que aconteceu no século passado, está acontecendo de novo. Parece que não aprendeu, né? E a história se repete. É isso, gente. Obrigada. Vou transformar em PDF isso e vou jogar essa folha de exercício, tá bom? E foi um prazer. Foi uma boa aula. Obrigada. Mas foi boa porque vocês participaram. Senão seria um monótono. Eu gosto assim, ó. Pode falar mesmo. Fale errado, mas fale. Fale o que for, fale a opinião. O negócio é falar. Botar ideia para fora. 4. Uma vez eu fui... Nem lembra 4 mais? Fala aí. Discussão de 2 pessoas. A 4 é da ONU, né? B. Assim, é B. 2 presidentes. B de bola. Obrigada, tá, gente? Estão liberados. Estudar é bom por isso. A gente vai
para vestibular social. Então, boa noite, galera. Valeu, gente. Bom descanso, tá? Amanhã a gente tem aula de matemática aí. Matemática? Ih, ó, amanhã é matemática, hein? E boa noite a todos aí. Matemática é. Valeu.